Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Aqui é o Raiz na estrada, né, praticamente. Tô voltando de Santos, barulho de caminhão. Estou voltando de Santos, estou neste momento acho que em Suzano ou Ribeirão Pires, ou algo desse tipo. Saí aqui para poder dar uma esticadinha nas pernas e também para poder falar 3 notícias, né, obviamente. Foram divulgadas aí hoje e ontem e não tinha dado tempo de abordar. Tô voltando, não consigo dirigir direto, tem que dar uma relaxada também para ir tranquilo na viagem. Deixa seu like embaixo, se inscreve aqui no canal. Esse vídeo está sendo gravado aqui, eu vou para dentro do carro, eu acho, por causa do barulho, né? Vocês estão vendo aí, eu tô aqui numa pausa aqui, sei lá o que tá isso daqui, de ajuda ao usuário, alguma coisa assim. Mas eu vou pro carro que o barulho diminui pra gente poder falar das notícias. Mas vamos lá, vamos começar pela lateral esquerda, que é, agora sim, dentro do carro. Vamos lá, lateral esquerda. Qual que é a questão, a primeira questão? São 2 notícias, uma do Netflu, uma do UOL. Se complementam. São 2 do Netflu. Vamos lá, para a primeira. O único que não tem notícia hoje é Marlon. A primeira é sobre Danilo Barcelos. Segundo o Netflu, notícia do Paulo Brito dessa quinta-feira, Danilo Barcelos já recebeu sondagem de 2 clubes da Série A. Aliás, um da Série A e um da Série B. Qual que é a questão? Segundo o Netflu, não teve proposta pro Fluminense. Não teve, foi sondagem a ele e tal, pra ver se ele vai querer ficar pro ano que vem, etc, etc, etc. Lembrando que no caso de Danilo Barcelos, ele tem contrato com o Fluminense até 2022. Pra ele sair no final do ano, ele teria que se acertar com o Fluminense. Não é só ele, minha cabeça, eu vou embora, não é. Porque senão ele teria que romper o contrato. Da mesma forma, o Fluminense mandar ele embora. Não pode só o Fluminense mandar embora, senão vai ter que pagar na justiça um valor. No caso de Danilo Barcelos, acho bem possível. Por quê? Já venho falando isso, e aqui acrescento essa análise e a informação lá do Netflu. Danilo Barcelos, claro, parece um jogador muito de grupo, assim, de grupo no sentido bom de ser um cara gente boa e etc, um cara que se dá bem com todo mundo e tal, enfim. Mas depois daquela entrevista pós-jogo contra o Atlético Goianiense e o fato dele ter perdido a posição depois do jogo contra o Corinthians, que é o jogo seguinte, ele tá abalado aqui. Não adianta, eu já comentei isso em alguns lugares, alguns canais, algumas lives, etc. Não adianta. Danilo Barcelos, ele só vai ter algum sucesso com a torcida do Fluminense se ele fizer uma cirurgia plástica, trocar de corpo e mudar de nome. Não importa, assim. Eu nem tô falando que a torcida está reclamando sem sentido. Não. Danilo Barcelos não jogou nada. Assim, tem poucos jogos bons dele. Eu acho que passa um pouco do ponto, mas, enfim, né? Quem sou para delimitar também. Tem números bons. E esse negócio dos números é que facilita. Tava conversando no grupo dos padrinhos, aí tava falando, Gabriel, mas pô, quem vai querer Danilo Barcelos? Eu falei, jovem, quando vem um jogador pro Fluminense que a gente não conhece, vocês vão lá buscar número, não vão? Olha os números de Danilo Barcelos. Qualquer contratação que a gente fizer de lateral esquerdo vai ter números piores. Mas é óbvio, repetindo aqui, que quem vê número, sabe, quem vê cara não vê coração? Quem vê número não vê futebol, né? Quem só vê o número. Então a gente tem que lembrar disso, de que a análise de futebol também não pode ser só pautada nos números. Danilo Barcelos, obviamente, deveria sair. Chegando alguma coisa, eu também acredito pelas análises que eu vi, os nomes que eu falei lá do scout, muitos nomes de lateral esquerdo, etc. Também acredito que é bem possível de que o Fluminense não se oponha a uma liberação, inclusive entusiasme a uma liberação para o Danilo Barcelos, não. Já o outro assunto, que eu falei que eram 2, é sobre Egídio. E é uma informação do Netflu, uma informação do UOL. Vamos lá. O UOL diz, o Netflu diz que Egídio, o Fluminense não conta com ele para o ano que vem. Já o UOL diz que o Fluminense ainda pode ter o jogo de Egídio, aí já lembrando, a situação de Egídio é diferente, o contrato dele acaba agora, em dezembro. Então, para ele ficar, o Fluminense teria que renovar o contrato. Se o Fluminense não fizer nada, Egídio sai de graça e tal, a gente não precisa pagar nada. O Netflu, o UOL diz, o Netflu diz que o Fluminense já não está nos planos, Egídio, e o UOL diz que, por sinal, o UOL diz, parece o UOL diz, né? O UOL diz que
Egídio não gosta de ficar no banco, por isso que ele não tem sido relacionado. Mas de que pode ser até que pinte como titular aí, de repente, num desfalque. Novamente, fazendo a mesma análise que eu fiz com o Danilo Barcelos. O Fluminense está querendo liberação ali, de repente, de um jogador que é lateral esquerdo e que tem contrato. Imagina de um jogador que não tem contrato. O Fluminense é outro também que precisaria fazer uma cirurgia plástica, trocar de nome, mudar a carcaça, enfim, para poder ter o apoio da torcida. O torcedor do Fluminense, ele quer novos laterais esquerdos para ele reclamar. Não é que ele quer lateral esquerdo bom, ele quer reclamar. Ele quer novos para ele reclamar. Pelo menos eu quero reclamar de um novo. Se não vai trazer um bom, traz um para pelo menos eu reclamar de um novo. E aí, assim, eu imagino que os dois não fiquem. Um depende de ter, de fato, um clube querendo. E, repetindo, não acho difícil que, por exemplo, Coritiba subiu. Danilo Barcelos, meu amigo, Coritiba quer Danilo Barcelos. Assim, né? Dentro de uma hipótese. Tô citando um time que tá na Série B. Sport aceita de braços abertos Danilo Barcelos. Só que pra gente não é o nível que a gente quer. Pra fechar, uma notícia de um atacante oferecido pela ESPN. A ESPN não ofereceu atacantes ao Fluminense. O atacante Hernani, de 30 anos, foi oferecido ao Fluminense Fortaleza, informação da ESPN. Nem vou entrar no mérito do jogador aqui, pra poder falar da carreira, etc. Mas assim, nessa época, vários atacantes vão ser oferecidos. O Fluminense hoje tem Bobadilla, tem Abel, tem Fred, tem John Kennedy. São os 4 zagueiros, 4 atacantes, centroavante. Tá sendo reintegrado para a temporada que vem Samuel Granada também. Além de você ainda ter Luan Brito vindo do Sub-20, entre outros jogadores de mais descentralização. Na ponta, o Fluminense deve buscar contratação. Lembrando, o Fluminense para esse ano só contratou um jogador. Foram 2 contando no Caio Paulista, que já estava no elenco, mas foi um jogador só de ponta, que foi John Arias. Então assim, e que é um jogador novo, Caio Paulista, jogador jovem. O mais velho que tem é Luca, e tirando ele, todo mundo tem abaixo de 25 anos para essa posição. Mas muitos jogadores vão ser oferecidos agora, ok? Então, saiba disso já de agora. Vai aparecer um monte de jogador sendo oferecido ao Fluminense, etc. Por exemplo, aqueles nomes que eu citei lá, são nomes que o Fluminense monitora. Tem jogadores que vão estar fora do radar do Fluminense de monitoramento, vai ser oferecido, aí o scout vai avaliar, não sei se a análise de desempenho entra junto nessa, vai avaliar para poder saber se vale a contratação. Enfim, vale um destaque também. A gente tem alguns jogadores que não devem ficar no final do ano, claramente. Egídio, Abel Hernandes, Bobadilla são os 3 que eu tenho citado mais, mas aí você ainda acrescenta Hudson. Aí tem 2 situações parecidas, Danilo Barcelos e Wellington, né, que são jogadores que têm contrato, mas claramente não vão jogar. E Matheus Ferraz, né? São 3. Só que assim, não faria sentido nenhum Fluminense anunciar agora, e a gente lembra o que aconteceu em 2005, se você não lembra, pesquise, em que faltando 10 jogos pro Brasileirão, lá em 2005 faltavam 8 ou 7, se eu não estou enganado, foi avisada a barca que teria no final do ano. E jogador é corporativista. Jogador compra barulho. E avisar de uma barca agora, o Fluminense deixar vazar isso, daria uma merda inacreditável. Poderia até deixar a gente fora da Libertadores, tal qual em 2005. Então, o Fluminense não falou nada ainda que não vai renovar com o Egídio. Pode ver que no final do ano tá esperando pra renovar. Mas, cara, eu acho muito difícil que fique com qualquer um desses que eu citei. Lembrando que tem 3 que dependem de proposta porque o contrato tá renovado. Matheus Ferraz, Wellington e Danilo Barcelos, né? Tem contrato até o ano que vem. Esses 3 dependem de chegar a algum clube querendo. Agora os outros acho bem difícil que renove. Mas o Fluminense não vai falar isso, obviamente, oficialmente, ou numa entrevista o Mário vai soltar, ou Angione, etc. Porque isso vai dar uma merda homérica internamente. Então você não vai ver ninguém dando notícia, ou pelo menos não vai vazar isso de lá de dentro, e nem alguém lá de dentro falando, mas eu acho bem difícil que fique. Olhando a movimentação de mercado do Fluminense, as notícias que a gente vê surgindo e partindo do ponto que essas notícias são verdadeiras. O fato do Fluminense, com quem ele ia renovar, ele já renovou. Né? Já adiantou várias renovações. E aí Nenê, que não ia renovar, já arrumou um clube pra sair. E aí os outros, e aí, né? Nenhum desses jogadores que eu citei está jogando. Talvez Abel Hernandes seja a exceção aí, porque o Bobadilla a gente teria que comprar. Que é o único que ainda tá jogando e que pode desembestar, fazer gol agora no final do ano e ter uma renovação. Mas dos outros não, todos eles não estão jogando para mudar, de repente, a opinião da torcida ou a opinião da diretoria. Enfim, né? Esse foi o vídeo, deixa o like aí embaixo. Amanhã tem vídeo aqui no canal, tem um vídeo muito tradicional que eu fiz em 19 e 20, vocês já sabem qual que é. Sai amanhã, tá faltando 10 rodadas pro Brasileirão. Espero amanhã já estar em casa, por sinal. Muito obrigado a todo mundo,
Até a próxima. Valeu.